Hoje eu tenho um recado para aqueles que estão começando na doutrina espírita. Já que estamos iniciando, devemos começar pelo princípio, que é o estudo, em primeiro lugar, das obras da codificação kardeciana. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Após termos entendido o básico, e eu confesso que estudo a doutrina há mais de 40 anos, e às vezes eu tenho a impressão que eu ainda não saí do básico. Depois disso, aí sim, em minha opinião, podemos passar para as obras do Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz. A partir daí, podemos examinar e reter o que é bom. Não somente as obras espíritas, mas as de outras crenças, pois elas sempre trarão um fundo de verdade. A filosofia, a ciência e tudo mais que possa nos interessar são bem-vindas. Afinal, nós estamos no mesmo barco. No Espiritismo, não há sacerdócio, não há pastores ou papas infalíveis. Estamos todos no mesmo processo de descoberta. Temos a nossa reforma íntima por fazer e não devemos desanimar. Dito isso, vamos comentar hoje a parábola do filho pródigo, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 11. O significado de pródigo nesta passagem é gastador, esbanjador. A parábola se inicia com o pedido do filho mais moço: Pai, quero a minha parte da herança. E o Evangelho nos diz que o pai, sem hesitar, concedeu os bens a que ele tinha direito. O que essa atitude do pai nos ensina de imediato? A liberdade que Deus nos concede. Não impôs objeções, não criou obstáculos, não tentou prender o filho pelo medo ou pela força. Ele apenas permitiu que o filho mais moço seguisse o seu próprio desejo. Pouco tempo depois, esse jovem reuniu seus bens e partiu para uma região distante. Ele buscava um lugar onde não fosse vigiado. Desejava ter a liberdade para fazer o que bem entendesse. Mas, na verdade, o que ele realmente queria é ausentar-se de qualquer responsabilidade. E lá, em terra estranha, desperdiçou tudo que tinha, vivendo de forma irresponsável. Essa é a imagem do que fazemos habitualmente com os recursos que Deus nos concede. E aqui não me refiro somente aos bens monetários. Refiro-me ao tempo, à saúde e à inteligência. O verdadeiro desperdício do filho pródigo não foi somente o ouro da sua bolsa, mas o ouro das suas horas, a energia da sua saúde e a luz da sua inteligência. Fazendo isso, ele limitou a sua capacidade de ser um completista. Completista
é o nome que se dá ao espírito, que ao final da encarnação conseguiu cumprir integralmente a sua missão. Raríssimos são os que conseguem. Por que será? Normalmente, estamos sempre perdendo essas oportunidades. E perder a oportunidade é talvez o maior arrependimento que o espírito experimenta ao desencarnar. Porque se recorda das promessas que fez antes de nascer e não cumpriu. Nós mesmos fizemos essas promessas antes de encarnar. E agora? Desta vez vai? A parábola continua. Quando o dinheiro acabou, uma grande fome assolou aquela região. O pródigo, agora na miséria, viu-se obrigado a cuidar de porcos para sobreviver. Para o judeu, isso é o fundo do poço. O Talmud afirma categoricamente: maldito o que cuida de porcos. Tocar neles é uma degradação inimaginável. O ex-pródigo chega ao ponto de desejar a lavagem que os animais comiam, mas nem isso lhe dava. E é justamente no auge da dor que ocorre a grande virada da sua vida. O texto diz: caindo em si, ele decide retornar e pedir perdão ao pai. Pai, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Muitas vezes questionamos a bondade de Deus diante do sofrimento. No entanto, a dor não é um castigo, mas um mecanismo de correção. É muito importante compreender o papel que a dor exerce em nossa evolução. A dor, por si só, não tem nenhum poder de redenção. Podemos sofrer indefinidamente, sem que isso repare os nossos erros ou cure as nossas feridas. Não é o sofrer que resgata as nossas dívidas. A dor é um meio, não um fim em si mesma. Pensem na dor de um braço quebrado. Apenas suportar a dor não fará o osso colar novamente. É necessário providenciar uma tala. E a tala, em nosso caso, é o amor que cobre a multidão de pecados. Há espíritos no umbral vivendo há séculos no sofrimento, nos informam os autores espirituais. O principal motivo para a permanência deles nesse estado é a resistência íntima em mudar. Muitos espíritos se apegam ao orgulho, ao desejo de vingança, ao ódio ou aos vícios terrenos. Eles se mantêm fixos em uma única ideia ou trauma, repetindo mentalmente os cenários dos seus erros do passado por décadas, isolando-se da realidade ao seu redor. Enquanto não há arrependimento sincero e desejo de mudança, eles permanecem fora do alcance das equipes de resgate do plano espiritual. Estagnar no sofrimento, sem reconhecer a necessidade de alterar o rumo, não irá produzir
nenhuma transformação. O primeiro passo é identificar exatamente o que precisa ser ajustado, que na maioria dos casos ocorreu por nossa própria negligência, desatenção ou falta de cuidado. Como no caso do pródigo. Se você causou o problema por descuido, você tem a capacidade de resolvê-lo. Importante destacar também que o sofrimento só cura com a atitude correta. Revoltar-se contra a dor apenas prolonga o processo e gera novos débitos. Nós temos que parar de culpar o ambiente, o destino ou os outros por nosso sofrimento. E mesmo que achemos que são os outros que são responsáveis por nosso infortúnio, devemos aplicar aquilo que Jesus nos recomenda sem cessar: o perdão incondicional. Caso contrário, de que forma iremos rogar que Deus perdoe as nossas ofensas, se não perdoamos aqueles que nos têm ofendido? Então, se chegarmos a concluir que o sofrimento na realidade pode ser bom, porque nos faz evoluir mais depressa, por que não procurar o sofrimento voluntariamente? Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 726. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, podemos procurá-los voluntariamente? Resposta do Espírito: os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando nada valem para o bem de outros. Que vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes. E então a sua vida será útil e agradável a Deus. Portanto, podem jogar fora o cilício e a cama de pregos no lixo. O mal, como ensina a doutrina espírita, é consequência das imperfeições que precisamos retificar. Se fôssemos criados puros e perfeitos, não haveria aprendizado, não haveria descoberta, nem a alegria da conquista. Se a vida fosse apenas de deleite, permaneceríamos estacionários. Retornando à saga do pródigo. A viagem de volta deve ter sido árdua. Imaginem o jovem atravessando enormes distâncias sem recursos, abandonado pelos amigos de outrora. Mas o capítulo 15, versículo 20 de Lucas, nos diz que o seu pai o recebeu com uma grande alegria. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para ele e o abraçou e beijou. E Deus nos aguarda sempre. Não importa quão baixo tenhamos descido, quantos males havemos praticado,
Não existe mancha que não pode ser removida ou falta que não possa ser reparada através do arrependimento e do esforço sincero. Notem que o pai foi ao encontro do filho antes mesmo dele completar a jornada. O pai o vestiu com a melhor roupa, restabelecendo a sua honra. Deu-lhe um anel que simboliza a autoridade. E calçados, que faziam a distinção entre o filho e o escravo. E qual foi a atitude do filho mais velho? O filho mais velho, que estava no campo, ao se aproximar e ouvir a festa, questiona um dos servos. Ao saber que o irmão voltou são e salvo, ele se enche de ira e se recusa a entrar. O pai, com a mesma paciência, sai para insistir com ele. Mas ele estava irredutível. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo aos teus serviços e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Vindo, porém, este seu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o novilho gordo? Percebam que o desejo do mais velho era o cabrito, o reconhecimento material. E mais, ele não chama o mais novo de meu irmão, mas de esse seu filho. Este irmão representa os fariseus de todas as épocas. Aqueles que cumprem ritos exteriores, mas cujos corações estão cheios de ódio e hipocrisia. Ele revela que mesmo estando dentro de casa, também estava longe do coração do Pai. Servia por obrigação e interesse, não por amor. Esta parábola tem conexão com as duas anteriores, a da ovelha e da dracma perdida. Jesus estava direcionando isso diretamente aos fariseus. Se vocês fazem festa quando encontram uma ovelha ou uma moeda perdida, como podem se irar quando eu celebro o resgate de uma alma? Para o Espiritismo, esta parábola simboliza a nossa própria jornada. Saímos da casa do Pai para aprender, através da experiência, o valor do amor e do trabalho. Para o Espiritismo, o erro é apenas um desvio na senda. E a dor é o sinal de que precisamos voltar à rota correta. O cair em si é o momento em que a ilusão dos prazeres materiais acaba e surge o vazio existencial. Mas esse despertar não é apenas intelectual. Podemos dizer que é a mesma diferença entre estudar a composição química da água e matar a sede. A inteligência apenas organiza as ideias. É como um pano que limpa a lente do óculos, permitindo que você enxergue melhor. Mas não é a visão em si. A visão em si
pertence ao espírito imortal. E para que este enxergue o que realmente importa, é necessário que haja luz do lado de dentro. Paulo de Tarso, a caminho de Damasco, teve sua revelação. Segundo o relato, Jesus não debateu com ele, apenas se apresentou. Bastou para rasgá-lo de cima a baixo suas convicções religiosas, seu raciocínio lógico, o poder do seu intelecto viraram pó. Ele ficou cego fisicamente para poder enxergar pela primeira vez a verdadeira lei impressa em sua essência. Mas que história é essa de uma lei impressa em nossa essência? Vamos filosofar um pouco para entender isso melhor. Deus não possui bondade. Ele não a tem como um atributo. Não há distinção entre seu ser e sua essência. A bondade de Deus é a sua própria substância. Dizer que a bondade é a própria substância de Deus significa dizer que o bem não é algo que Deus faz, mas o que Deus, na verdade, é. E se fomos criados à sua imagem e semelhança, então isso significa que a bondade está impressa no DNA da nossa alma. Isso se revela pelas leis que estão gravadas em nossa consciência. Não se trata apenas de seguir uma regra social, e sim de ler o manual de instruções que está estampado em nosso ser. Agir bem não é somente ser bonzinho, é agir de acordo com a nossa própria natureza. É como se a nossa consciência fosse uma bússola que aponta sempre para o norte, que é a substância divina que a orienta. Sabem aquela voz que vem do fundo da nossa consciência e que nós insistimos em ignorar? Às vezes, nem é uma voz, é um sentimento, uma intuição. Pois então, elas estão lá para nos orientar. Ao ignorarmos esses avisos, entramos num estado de auto-engano, tentando nos convencer que a nossa própria lei é superior. Isto gera um ruído, e as desculpas são a tentativa de silenciar o barulho produzido por nossa consciência. Essas desculpas agem como uma névoa que nubla o nosso entendimento. Como não podemos apagar a nossa consciência, criamos narrativas para anestesiá-la, gerando uma desarmonia entre o que fazemos e o que na realidade somos. E o que resulta disso? O sentimento de culpa que irá nos corroer o coração. No fim, é o mesmo que tentar nos convencer que a lei da gravidade pode ser ignorada. Mas é líquido e certo que vamos nos esborrachar no chão. Enquanto tudo vai bem e temos dinheiro para esbanjar, o nosso esforço intelectual é usado para construir defesas e desculpas para o nosso ego. Mas eis que a dor vem acabar com essa ilusão.
A dor tem uma função pedagógica brutal. A dor é uma realidade que não aceita argumentos. Ela interrompe as justificativas intelectuais e nos obriga a encarar a realidade, destruindo a ilusão de que podemos criar a nossa própria lei. E é nesse momento que a consciência encurralada, sem ter para onde fugir, acaba encontrando o Criador. É nesse instante que a percepção da bondade divina, como sustentáculo do ser, começa a brilhar com maior intensidade. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas e se eu não quiser evoluir? Tô afim. O problema é que a alma não foi feita para a estagnação. O erro é buscar na matéria uma plenitude que a matéria não nos pode dar. Já ouviram falar que a felicidade acaba quando conseguimos o que desejamos? Seja status, relacionamentos, bens materiais, fora que nenhum dos bens nos pertence. Somos apenas usuários por um tempo determinado. De que te adianta ganhar o mundo inteiro se você vai perder a sua alma? Mesmo que você se recuse a avançar na senda, o que você pode, devido ao seu livre-arbítrio. Cedo ou tarde, você vai se deparar com uma coisa chamada aguilhão. O aguilhão, na realidade, é uma vara pontiaguda usada para tocar o gado. Esse termo é recorrente na literatura espírita. Dá a impressão que uma das funções dos espíritos é justamente ficar nos espetando para nos impelir à frente. O aguilhão não é agradável, ele fere. No entanto, sua função não é a tortura, mas nos retirar do nosso torpor. Esta dor rompe com a estagnação da nossa inércia. Assim como a dor física nos avisa que há algo errado com o nosso corpo, a dor emocional ou existencial sinaliza que devemos mudar de rota. Assim, como um músculo se desenvolve por causa das microlesões, nossa alma também se engrandece por meio das dificuldades. Só quem já sentiu o aguilhão pode compreender o sofrimento do próximo e ser um guia mais humano. O espírito foi criado para o infinito, por isso, nenhuma forma finita vai conseguir satisfazê-lo. A felicidade real só a conseguiremos obter eliminando a causa dos nossos males, que são o orgulho, o egoísmo e os vícios. Portanto, temos que abandonar de vez a nossa ignorância, convicta que não permite espaço para o novo. A cegueira tornou Paulo vulnerável e dependente. Isso quebrou a sua soberba intelectual e abriu espaço para a percepção de que ele não era o Senhor da verdade. Quando nos encontraremos a caminho da nossa própria Damasco?
onde as escamas da nossa ignorância serão retiradas. Quando a nossa bondade externa irá se conformar com a nossa bondade interna? Não sabemos. Mas sabemos que nem Jesus aceitou ser chamado de bom. Bom, somente Deus o é. Eu vou encerrar a palestra de hoje com um pensamento do médium Edgar Cayce, o profeta adormecido. Cada vez que alguém escolhe o perdão ao invés da vingança, ele eleva a própria alma acima das correntes do passado. A vingança ou o rancor mantém a alma presa ao passado em uma densidade que irá adoecer o corpo físico. Escolher o perdão é um ato de libertação. É dizer, esse ciclo de dor termina em mim. Cada vez que alguém escolhe a compaixão em vez do julgamento, ele ancora a luz. O julgamento cria a separação, a compaixão gera a unidade. Em um mundo polarizado, quando alguém escolhe olhar para o outro com compaixão, funciona como um para-raios, aterrando o amor incondicional do Cristo no plano físico. Cada vez que alguém escolhe a verdade ao invés da conveniência, ele desperta mais o seu ser, elevando a sua própria frequência vibratória. E como estamos todos interconectados em uma grande teia fluídica e espiritual, a elevação de uma única nota tônica atrai e sustenta a elevação do todo. É a implantação gradual do reino dos céus de dentro para fora, de consciência em consciência. É o reino de Deus entre nós. Este reino não será implantado de cima para baixo, mas de baixo para cima. Muitas vezes as pessoas passam a vida esperando por um grande evento, uma revelação ou uma missão monumental. Mas a transformação só se dá em movimento. Não quando estamos aguardando um sinal ou um momento ideal. O verdadeiro trabalho de cada um está na coragem de dar o primeiro passo e de realizar pequenos atos. E é exatamente assim que a transição planetária acontece, no silêncio das nossas escolhas diárias. Muita paz a todos.